Olá, meu amigo, minha amiga, meus companheiros de quarentena e de isolamento. Se você chegou agora, se inscreva porque hoje o tema vai ser polêmico. Se gostar, deu joia e vamos em frente. Meus amigos, vocês estão muito aborrecidos, incomodados com propagandas da Pátria Educadora? Está vindo para todos os cantos e Brasil paralelo? Muitas pessoas têm cobrado aqui da gente opinar sobre o assunto. Eu tive que primeiro analisar todo o material. E foram 3 vídeos, dão quase 4 horas. E como os vídeos têm muitas informações ali, eu fui checar as informações para poder, enfim, fazer um comentário aqui minimamente responsável, né? Então vou enxugar aqui, fazer uma edição, o máximo que eu puder para vocês aqui, para extrair o máximo também do que significou esse material. Se você chegou agora, mais uma vez, peço para você se inscrever e vamos embora aqui ajudar o portal a jogar as ideias para longe, né? Vamos circular ideias no nosso país. Gente, para poder entender que material é esse, que muita gente está curiosa e encafifada, a gente tem que entender a origem. A gente tem que entender a raiz para a gente poder entender que frutos vêm dessa árvore aí. Poderíamos dizer até a árvore envenenada, né? E para fazer isso a gente tem que fazer um exercício. Eu te convido a pensar, imaginar uma pessoa absolutamente louca. Pense numa pessoa maluca, uma capaz de fazer as coisas mais surreais e bizarras que um ser humano pode fazer. E aí pense nessa pessoa capaz de, na sua área de inteligência, ganhar dinheiro e ludibriar pessoas e praticar estelionatos culturais e intelectuais. Pensou? Pois bem, essa pessoa que você pensou é a Madre Teresa de Calcutá, perto do inspirador dessa gente que fez esse documentário Pátria Educadora. E eu não tenho a menor dúvida que esse pessoal gosta de dinheiro. Eles arrecadam dinheiro, eles convidam você a se inscrever e dá dinheiro para eles produzirem esse material. Obviamente, todo mundo é bem remunerado para essas histórias todas. E quando eu critico o guru dessa gente, eu critico com alguma propriedade, porque eu assisti mais de 100 horas de aula de Olavo de Carvalho, vários vídeos na internet e li muito material dele também, eu tenho alguns livros dele em casa, para poder analisar, né? Eu como professor também, para poder fazer a crítica, eu tento entender o que está do outro lado e tentar aproveitar. Às vezes surge uma coisa ou outra, um pensamento ali que a gente consegue pescar, né? Funciona, é assim que funciona o conhecimento dialético. Você tem a tese, aí você pega a antítese, você forma a sua síntese e vamos embora. Então eu falo com muita propriedade que nós estamos diante aí de um grande estelionatário intelectual, para não dizer estelionatário econômico. Quando eu sugeri a vocês fazerem um pensamento, imaginar uma figura muito louca, alguns de vocês certamente vão pensar no Henrique Cristo, alguém que pensa que é Jesus Cristo que reencarnou aqui na face da Terra. Bom, ele pode pensar isso, ele pode ter alguma racionalidade, mas o fato é que, sendo louco ou não, tem muita gente que o segue. As pessoas botam até roupinha, né, vão nesse padrão. E uma curiosidade sobre Henrique Cristo, ele é astrólogo. Isso lhe diz alguma coisa? A capacidade dessas figuras de conhecer um pouco a alma humana, né? É um negócio interessante. E o Henrique Cristo, de vez em quando, surgem histórias que apontam que ele morreu. E ele, de vez em quando, é obrigado a gravar vídeos. Ele está morando na Colômbia. E veja o tipo de gente que segue o Henrique Cristo. Uma moça bonita, né? E que introduz aqui o vídeo dele para mostrar que Henrique Cristo não morreu. Vamos lá. E agora, Henrique Cristo, ele mesmo, vai nos explicar sobre este boato. Pois é, meus filhos. Boatos são boatos. É isso aí. Boatos são boatos. Quem é que vai divergir, né? Então, gente, o que nós temos nesses materiais aí, esse Pátria Educadora 1, 2 e 3, são histórias contadas por pessoas que são discípulas do Henrique Cristo de Virgínia. E quando a gente fala isso, muitas pessoas às vezes se aborrecem, xingam e tal, né?
Mas, gente, olha só, eu podia pegar muita coisa que eu já vi de Olavo de Carvalho. Eu vou pegar só umzinho aqui, só para ilustrar um pouco o nosso papo de hoje. Vai lá. Recebeu dinheiro exatamente de lá. É tudo coincidência. Quer dizer, qualquer pessoa que não perceba que Barack Obama é um traidor, é um homem perigoso, que está lá para favorecer o inimigo, é cego, é imbecil. Nesse vídeo aí, o Olavo de Carvalho disse que o Barack Obama é um estrangeiro infiltrado com documento falso nos Estados Unidos para implementar a Irmandade Islâmica. E todo mundo sabe disso. E ninguém faz nada nos Estados Unidos, né? Então o cara fala um negócio desse, ele sabe que o seu público é composto de pessoas que não checam aquilo que está sendo dito. Ele fala de formiga, a bomba atômica, coloca dados, livros, nomes, e o cara não consegue acompanhar. Como as pessoas que foram até esse curso, elas estão tentando entender a realidade, elas tendem a acreditar no seu Henri Cristo de Virgínia. E se ele dissesse para essas pessoas também começarem a andar de roupa azul clara, eu não tenho a menor dúvida que você ia ver pela rua aí, de vez em quando, um ou outro aí fazendo esse tipo de... reagindo na conformidade desse tipo de comportamento. Agora, entrando basicamente aqui no conteúdo desses 3 documentários, a gente não sabe a que eles se prestam no final da história. A impressão é que esses caras saíram de um manicômio e, inspirado no seu guru maior, falaram assim, vamos fazer um documentário falando sobre educação no Brasil. Eles descobriram que a educação no Brasil é muito ruim e que isso teria uma causa. E eles identificam que a causa é o marxismo. A culpa é de Karl Marx. Eles contam a história da educação, a história da humanidade toda, até chegar na história da educação do Brasil, e eles informam de uma forma equivocada, errônea, mentirosa, que tudo que nós temos na educação hoje é influência de Paulo Freire. Paulo Freire, como sendo um comunista, incubado, não assumido, o que nós temos no Brasil hoje, todas as nossas deformações são oriundas desse tipo de pensamento. Em nenhum momento esses caras questionam o modelo econômico no Brasil, eles questionam que a área da educação é muito importante, mas a área econômica ela está sendo entregue há muitas décadas para o setor financeiro internacional e nacional. Eles não questionam em nenhum momento que o governo, que quase todos eles fazem parte, que quase todos estão empregados dentro do governo Bolsonaro, é um governo entreguista que tem na área econômica bandidos travestidos de seres humanos envernizados de boa índole, que estão ali infiltrados dentro do Estado brasileiro para fazerem negócios para ajudarem a saquear o povo brasileiro. Então, sobre essa questão, nenhuma reflexão, nenhum apontamento. O problema do Brasil, então, seria o tal marxismo. Um dos convidados do programa, essa figura aqui elegante, camisa preta, gravatinha, borboleta preta, que escreveu um livro chamado Desconstruindo Paulo Freire, livro que é seguido. Talvez os filhos de Bolsonaro não leram o livro porque não me parecem figuras capazes de ler alguma coisa com conteúdo. Mas mesmo sem ler, eles divulgam o livro também como Paulo Freire sendo uma pessoa nociva ao Brasil. O que é uma coisa absolutamente absurda. A narrativa do documentário todo vai colocando musiquinhas sinistras de fundo, pianos. Quando eles falam da China, eles colocam imagens da Revolução Chinesa, gente esfomeada, imagens em preto e branco. Quando criticam Cuba, a mesma coisa. Eles nunca refletem sobre os fenômenos que fizeram haver uma transformação social nesses países. É como se esses países todos vivessem em situações de muita paz, muita democracia, de direitos sociais, e de repente o povo se invocasse porque queria ser marxista, queria ser comunista e fizesse as grandes transformações, né? Então, há o tempo todo uma narrativa mentirosa que pega fatos que são desconexos e colocam uns sobre os outros. Eles colocam imagens para reforçar preconceitos. Quando ele fala de professor querendo doutrinar, eles colocam a imagem de um professor de camisa vermelha, cavanhaque, rabinho de cavalo, falando. Então, as imagens são sempre apelando para o emocional, para a questão sensorial quando você está assistindo esses 3 vídeos. Mas vamos ver um trecho aqui, só para ilustrar um pouco aqui. Chinesa, você passa impune por isso? Impune? Coloque-se no lugar de um desses homens que, de fato, ao longo das décadas, olha a trilha sonora, dá uma percebida só, coisa sinistra. Sofreram com esse tipo de tirania, com essas tiranias. A própria ideia de discutirmos Paulo Freire, ela já é em si um problema.
Porque, note, ele defendeu genocidas e morreu defendendo genocidas. Ele tem uma escultura ao lado da escultura de Mao Tse Tung. Qual o mérito nisso? Gente, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aí eu não aguentei, né? Porque ele está quase criticando. Ele queria que a estátua de Paulo Freire, já morto, o que ele queria que fizesse? Que a estátua levantasse, falasse, eu não vou ficar sentado aqui perto do Mao Tse Tung nessa escultura, não, que pega mal. Depois o fulano lá no Brasil vai fazer um vídeo aqui me criticando. Gente, então, são esses tipos de bizarrice que ficam pontuando esse vídeo o tempo todo. Para não dizer assim que eles não pegam nenhum fato que a gente possa aceitar como crítica, eles apontam ali, durante os governos passados, distorções que ocorreram no FIES, no financiamento para estudantes de curso superior, e mostram que entidades que foram montadas para servirem como universidades ganharam muito dinheiro no meio dessa história. Então, essa crítica, eu acho que ela é pertinente no meio dessa história toda. Mas isso não explica tudo o que acontece de ruim no nosso país, né? A parte que mais me incomodou, a parte mais grotesca foi essa desonestidade intelectual aqui dessa senhora, que é apresentada como professora, e que diz o seguinte sobre a educação para crianças entre 4 e 5 anos. Vamos ver o que ela diz aqui. Mas ele não lê o livro, ele não vê a obra toda. E aí ele seleciona e ele vem impregnado de ideologias. Não só ideologia de gênero, ideologia política tem demais, né? A escola adotou aquele livro paradidático, as crianças estão lendo e de repente uma mãe se dá conta de que na obra existe a descrição de um estupro. É um garoto, a história de um garoto, né? Onde o nome é o cobrador, o texto, né? Uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu li o conto e pela narrativa aí da professora, a gente percebe que ela não leu o livro. O livro não conta a história de um rapaz e esse livro não é indicado para adolescentes, é um livro adulto. Se esse livro foi parar dentro de alguma indicação bibliográfica aí, certamente foi para gente mais madura e se não foi, de fato o livro não é um livro recomendado para crianças, mas o que nós vemos aqui é que essa senhora não leu o livro, ela não sabe do que ela está falando, ela está de ouvir dizer. E essa parte aqui, que eu comecei a dizer para vocês, de criança de 4 ou 5 anos, pronto, agora vamos colocar aqui no ponto, porque eu errei, mas como a gente não edita o programa, vamos seguir em frente, vamos lá. Quando sugere que a criança deite numa folha de papel, madeira, por exemplo, faça o contorno do seu corpo. Quem tem que fazer o contorno é uma criança do sexo oposto, que é para poder fazer o contorno do corpo, inclusive bem pertinho, para perder aquele constrangimento de tocar no corpo do outro, para ter mais intimidade com o corpo do outro. E depois que, nessa atividade, depois que a criança faz esse desenho, ela é estimulada pelo professor, na atividade, a colorir e a fazer colagens nas partes íntimas. E a criança tem... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui estudar esse material que essa senhora aí se refere, que é um material direcionado aos professores, educadores para crianças de 4 ou 5 anos que fazem exercícios, fazem toda uma dinâmica com as crianças para que as crianças conheçam as partes do seu corpo, cabeça, tronco, enfim, de uma maneira geral, e entendam que algumas partes do corpo devem ser protegidas. Ou seja, a intenção do documento, a intenção da pedagogia é inversa do que a senhora está insinuando, que isso teria um cunho sexual. É ao contrário, para as crianças poderem se proteger. Agora, o pior de tudo é que nessa sequência dessa fala, aí depois é colocado o Pondé. O Pondé, ele também fala do assunto. Vamos ver se eu consigo colocar no ponto aqui. Vamos ver. Fala, Pondé. Sim, é claro que você deve ensinar que as pessoas são iguais perante a lei, é claro que você deve ensinar aparelhos reprodutivos, é claro que você tem que ensinar riscos de doença. Agora, toda essa discussão enorme sobre identidades sexuais, eu sempre me pergunto, afinal de contas, por que alguém resolve ficar falando disso com criança? Olha só, gente, então isso aí é uma... Eu queria usar uma palavra mais tranquila, mas não dá. Isso é uma calhordice sem limite. Só na cabeça de pessoas deformadas
Porque o conteúdo não é deformado, o conteúdo tem um propósito que é seguido universalmente para as crianças da Suécia, da Dinamarca, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Argentina. Mas na cabeça de gente deformada, porque só na cabeça de uma pessoa deformada, uma criança de 4 ou 5 anos está passando um giz no entorno do outro e está querendo uma proximidade, está fazendo um exercício de iniciação sexual. Só na cabeça de um psicopata sexual é que falar sobre sexo, falar sobre as diferenças, falar sobre reprodução dentro das escolas é alguma coisa que não deveria ser feito porque há um interesse sexual libidinoso por trás dessa história toda. Então, gente, esse documentário é repleto de situações assim, cheias de preconceito, de formas equivocadas de enxergar a realidade, e no final da história, só para fechar o filme para vocês, né, eles não sugerem absolutamente nada, exceto você dar um dinheirinho para eles. Se você der um dinheirinho para eles, aí eles vão produzir mais material para poder explicar aquilo que não ficou muito bem explicado nesses textos todos. Todas as pessoas entrevistadas nesse material ou são pessoas ligadas ao governo, estão funcionando como funcionárias, assessores de vários ministros, principalmente no ministro da Educação, pessoas levadas para aquele ministro colombiano, o Vélez, alguns que já foram exonerados com Roberto Alvim, lá na Secretaria de Cultura, por ter feito aquela apologia ao nazismo. Você tem várias pessoas que são parlamentares do partido de Bolsonaro e todos eles, quase todos, né, para ser mais exato, são ex-alunos de Olavo de Carvalho e não têm o menor pudor de se autodeclararem como Olavete. Então, esse material só se presta a reforçar teses distorcidas de pessoas que acham que as universidades são marxistas, que as crianças estão sendo sexualizadas, que está tudo uma bagunça e elas querem uma explicação, então elas encontram nesses 3 capítulos explicação para toda essa maluquice, esse preconceito, essa forma retardada, vamos dizer assim, de enxergar uma realidade que está na cara de todos nós de um jeito e que eles entendem como sendo uma coisa absolutamente atrasada. Gente, eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, espero que você tenha gostado. Se quiser mais vídeos sobre isso, é só escrever para cá, mande suas críticas, sugestões. Olha, o conhecimento liberta, como disse o poeta. Então vamos continuar aqui jogando luz sobre esses temas, porque tem assuntos mais sérios para a gente tratar, né? E os espertalhões, eles vão continuar a ganhar muito dinheiro se a gente não ficar alertando as outras pessoas que existem estelionatários em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. Um grande abraço, até lá, tchau.